Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse a seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo, e em caso de guerra se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse a nosso lado, que eu diga Israel nesse momento, se o Senhor não estivesse a nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Vamos aclamar o Santo Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus
Cristo, para sempre seja louvado. Em várias formas, Jesus mostra que verdadeiramente é Deus e não pensa com critérios humanos. Mas uma das grandes formas que ele mostra isso é na escolha dos discípulos. Primeiro, ele escolhe 12 homens que são super fracos, assim, não dá nada para esses 12. Ele não chama os 12 sacerdotes do templo, ele não chama os reis, imperadores, ele chama pescadores, ele chama publicano, ele chama um que ele tem certeza que vai trair, Judas Iscariotes. Ninguém de nós aqui, ao confiar uma missão para alguém, vai chamar um traidor para isso, né? Nessa hora que você percebe como Jesus realmente ele pensa diferente. Só como Deus mesmo, ele pensa da maneira como ele pensa. E na hora ainda por cima de, ao chamar esses 12, motivar, dizer, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Olha o que ele fala para os discípulos. Eu vim para trazer guerra, eu não vim para trazer paz. A sogra vai ficar contra a nora. É clássico isso aqui, então, já desde o tempo de Jesus isso daí, hein? O pai vai ficar contra o filho vai ficar contra o pai, os seus próprios inimigos serão os seus próprios familiares. Que maneira interessante, para não dizer horrível, que Jesus chama as pessoas para serem seus discípulos. E o mais interessante, os discípulos ficaram. Os discípulos não foram embora. Imagina, você, o seu líder, o seu chefe, que tem a obrigação de te entusiasmar, né? Te otimizar, dizer coisas boas para você, para que você se sinta capaz de fazer as coisas, e de repente você escuta desse líder que tudo vai dar errado, que nada vai prestar, que seus maiores inimigos serão aqueles que você mais confia. E como é que você ficaria numa dessa? Aqui eu fico impressionado com a fé dos discípulos, de prestar atenção não no que está sendo dito, mas em quem está falando, que é Cristo. O olhar deles é para o Cristo, o olhar deles é para o Senhor. E ali, embora a fé deles não estarem completamente evoluída na divindade do Senhor, eles acreditavam em Cristo de uma forma muito profunda. Jesus realmente, na sua humanidade, revelava esse Deus do Antigo Testamento que fazia jus pelo seu povo, né? Se não é fácil ser discípulo de Cristo, é muito mais difícil para Cristo ser o nosso Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus tem que fazer milagres para que o povo cada vez mais aceite o próprio Deus como Deus de fato assim o é. E o nosso Cristo vai parar na cruz por amor a nós. Então, se a gente acha que seguir Cristo é difícil, é muito mais difícil às vezes para Cristo ser o nosso Deus, participar da nossa vida. Porque olha quantas coisas Cristo teve que passar para ser de fato esse Deus que nós escolhemos, que nós aceitamos para a nossa vida. Portanto, se não é fácil para Deus, não vai ser fácil para nós também seguir os seus mandamentos, não por causa de Deus, mas por causa de nós, que muitas vezes colocamos determinadas circunstâncias em nossas vidas que nos tira esse prumo de prestar atenção em Deus e não nas coisas que remetem a Deus. Essa é a grandeza do discipulado de Jesus. É isso que nós vamos pedir para Jesus hoje. Esta coragem dos discípulos. Até um Judas Iscariotes, ele ficou com Jesus nesse período. Ele não foi embora. Por quê? Porque ele confiou em quem estava falando com ele. Por mais que ele estivesse dizendo que vão vir atrocidades, por mais que ele esteja dizendo que vão vir dificuldades, quem é que está falando comigo? É Deus. Bom, se é Deus que está por mim, quem será contra mim? E o Senhor agora nos pede esse amor absoluto. Da mesma forma como Ele demonstra esse amor absoluto por nós, Ele quer também que nós demonstremos com as nossas decisões e atitudes esse amor absoluto a Ele, que supera o amor que nós sentimos pelos nossos familiares, que supera o amor que nós sentimos pelos nossos amigos, que supera qualquer tipo de amor. Nós temos que amar Deus em primeiro lugar. Amando Deus em primeiro lugar, nós vamos aprender a nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele quer. E aí que a gente vai entender porque vai ter alguns atritos. Porque nós, ao tomarmos essa decisão, vamos contrariar muitas vezes a forma de pensar que muitas vezes no mundo existe e que está infiltrado também nas pessoas que nós mais amamos. Mas quando fazemos isso, quando amamos as pessoas segundo Deus,
Ainda que essas pessoas no primeiro momento venham resistir, é o próprio Deus agora que assume essa responsabilidade em mostrar para essas pessoas quem de fato está sendo uma extensão do profetismo do Cristo Jesus. Se é o mundo ou se somos nós que estamos vivenciando esta caridade manifestada na verdade em nossas relações. Se o Senhor pede para que as pessoas tratem bem os discípulos dele, ele fala, quem dá um copo d'água vai receber infinitas bênçãos. Ora, se ele acha que as pessoas devem tratar bem os discípulos dele, achamos nós que ele não vai tratar bem os discípulos? Se ele diz para as pessoas tratar bem esses discípulos, é porque ele mesmo vai tratar bem esses discípulos que por muitas vezes, ao viver na fidelidade do Senhor, vai encontrar dilemas, vai encontrar problemas, vai encontrar frustrações nos próprios meios nos quais se vive. Então é o próprio Senhor aqui que vai realmente assumir esta providência da sua vida para nós e assim mostrar para essas pessoas que no primeiro momento, às vezes influenciadas por ideologias mundanas, vem contra ao que nós estamos falando, se nós estamos de fato falando a vontade ou a palavra de Deus. Tomemos cuidados para que nós não sejamos essas pessoas de ideologias mundanas e acabemos por perseguir pessoas que são do próprio Deus, que são os discípulos do próprio Deus. É bem verdade também que se bem tratando o discípulo nós ganharemos as bênçãos, se nós maltratarmos os discípulos, é o evangelho de ontem. Eles vão sacudir as sandálias e os pós daquela cidade. Ou seja, sinal de rejeição total. Sinal de total obstrução da graça de Deus. Porque estamos rejeitando aqueles que o próprio Deus trouxe para a nossa vida. É o que ele fala aqui. Quem recebe eles, recebe a mim e ao Pai que me enviou. Ou seja, rejeitar os discípulos do Senhor, rejeitar a igreja que se manifesta nas pessoas, que são luz do mundo e sal da terra, é rejeitar o próprio Deus. Então que essa Eucaristia nos faça enxergar quem são essas pessoas que Deus enviou na minha vida. E será que eu estou tratando bem elas? Será que eu estou escutando, não elas, mas o Espírito que fala nelas? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.